Voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre mudanças climáticas, conversando com José Marques Porto. Porto, nos blocos anteriores falamos um pouco sobre o cenário mundial. Agora, uma coisa que me preocupa é o seguinte, que quando a gente fala de mudanças climáticas, é uma coisa que está acontecendo no planeta. Se está acontecendo no planeta, o que eu posso fazer? Não é? Eu posso fazer muito pouco. Se o outro não fizer lá também, a coisa não muda nada. Então, há uma tendência da acomodação, né? Aí quando a gente coloca que essa bandeira tem raízes em cada local, eu acho que tem um apelo muito maior para que cada um faça a sua parte. O que você acha disso? Eu acho fundamental aquilo que a gente falou. A mitigação, ela é global. Depende dos governos do mundo inteiro chegarem a um acordo para diminuir as emissões de carbono. Se depende de governo, sim, eu também não tenho mais o que fazer. Mas é o que eu falo, a mitigação ela é global, amigo, mas a adaptação ela é local. Entendeu? Então, é uma diferença que eu sempre falo que as pessoas não conseguem enxergar. A adaptação à mudança climática é local, é uma responsabilidade de cada pessoa, de cada governo municipal, de cada governo estadual e do governo do país. Né? O governo do país, por exemplo, vai chegar nos fóruns internacionais para discutir a redução das emissões, mas ele tem que aqui fazer o seu dever de casa. E aqui no Brasil a gente não faz. Né? Eu volto aqui para Vitória, para a Grande Vitória. Nós estamos do lado do Oceano Atlântico, dentro do Oceano Atlântico. Nós temos vários bairros que estão até abaixo do nível do mar. Nós estamos aqui na Ilha de Santa Maria, do lado é só olhar ali, sair daqui do prédio, que a gente já vê o mar nos nossos pés aqui. Então, ontem, quando houve maré cheia, sem nenhuma chuva, houve inundação da Avenida Paulino Miller. Sim, e isso, Paris agora está passando por só isso com o maré. Rio Sena. Paris agora está passando isso para o Rio Sena. O Rio Sena está a ponto de invadir as principais avenidas de Paris. Não é? Nova York, o furacão Andrew, pela primeira vez, a cidade foi atingida de uma forma que foram bairros inteiros destruídos. O que eles fizeram lá, por exemplo, né, que a gente tinha que estar fazendo aqui? As novas galerias de drenagem de águas pluviais teriam que deixar de ser de 100 milímetros e passar para 500, igual eles fizeram lá. Paris também está fazendo isso. Né? O mundo inteiro está mudando essa forma de cálculo de bacia, de drenagem. Por exemplo, nós estamos passando pela pior crise hídrica da história do estado do Espírito Santo. O El Niño é um fenômeno que é verificado aqui desde 1726. Não é? Então, só que acontece que cada vez ele está ficando mais a miúde. Cada vez, nessa década agora, de 2010 para cá, todos os anos foram secos. E é por isso, o clima do Espírito Santo... Não, a exceção de 2013, que foi uma grande... Choveu, mas aí que está, são os fenômenos climáticos extremos. Em 18 dias choveu 780 milímetros. Então, como nós não temos cultura, e nem prédios, e nem edificações, nem captação de água... A área rural também não tem a cobertura vegetal necessária para absorção de água, para recarregar os lençóis subterrâneos. Nós temos mais da metade do estado do Espírito Santo coberto com pastagens. Sim, também, mas nós temos 600 mil hectares de eucalipto. Você imagina que degradação é essa, né? Então, a exaustão dos recursos hídricos aqui no Espírito Santo chegou a um ponto criticíssimo. Nós precisamos urgentemente, estão construindo barragens agora no interior, né? Até o final do governo parece que vão investir 60 milhões de reais em construção de barragens. Eu digo que isso é muito pouco em relação a todo o problema que nós temos, né? Aqui nas cidades, as construções são insustentáveis, elas não têm reservação de água de chuva, não aproveitam o sol, não aproveitam o vento, enfim. Né? São essas coisas que nós precisamos mudar e urgentemente, porque se a gente não se adaptar a essa realidade que já... a mudança climática é como eu digo, né? É uma obra que foi contratada e vai ser entregue. Entendeu? E qual a sua proposta? A minha proposta, por exemplo, vamos falar uma coisa simples, né? Ciclovias. Nós precisamos de ter ciclovias interligando a Grande Vitória toda, né? Transporte coletivo, o VLT, por exemplo, né?
eu acho que é uma solução prática, eficiente, rápida, né? Que nós precisamos tirar esse monte de ônibus jogando óleo diesel aqui no ar da Grande Vitória. Já falei das plantas industriais, que também têm uma energia insustentável. Enfim, né? Se a gente não tomar essas medidas em um prazo muito curto de tempo, não começar a mudar isso, não tem jeito. Sim, agora tem as ações que são de governo, ações que são das pessoas. Eu queria até destacar uma ação que se desenvolveu aqui pela própria cultura do capixaba, que mudou um pouco agora recentemente, com relação à bicicleta. A bicicleta está ganhando um espaço aí muito grande como um veículo. Mesmo sem ciclovia, né? Mesmo sem ciclovia. Não, algumas coisas melhoraram, alguns pontos de ciclovias também já surgiram, a lógica que precisa de muito mais, né? Por conta, inclusive, dessa demanda, inclusive para que isso seja incentivado e que isso aconteça com segurança. Mas esse é um fator que eu acho que merece dar atenção. Você vê, por exemplo, em Amsterdã, você sai de casa de bicicleta e dependendo do lugar que você trabalha, você vai deixar sua bicicleta estacionada, vai pegar um metrô e vai chegar no seu local de trabalho, de metrô. Você vai emitir muito pouco, né? Na volta é a mesma coisa, você volta, pega a sua bicicleta e vai para casa. Racionaliza, né? Se você tem trechos muito longos, né? Exatamente. Então, soluções, Almir, tem. Aquilo que eu falei, nós precisamos incorporar ao planejamento geral e setorial das cidades, dos estados e do país a questão da mudança climática. Papel do governo e dos municípios, quais são? Basicamente é isso que eu falei, né? Introduzir essa cultura na administração pública. A administração pública ela age como se não estivesse acontecendo as mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, volto mais uma vez a falar, as escolas são insustentáveis, os postos de saúde são insustentáveis, os hospitais, vê lá o Hospital São Lucas, como é que está lá, né? Além de hiperlotado em função de uma série de problemas, precisa de ar-condicionado. Aí o ar-condicionado quebra, as pessoas ficam lá dentro morrendo de calor. Então, se a gente não construir, né, não fizer as construções sustentáveis, né, captação de água de chuva, você imagina quanta água tratada tem que ser gasta para poder você lavar um hospital, para você lavar um posto de saúde que tem 5.000 metros quadrados, né? Os laboratórios da UFES, por exemplo, né? Enfim, é uma mudança radical que precisa ser operada em muito pouco tempo, porque nós não temos tempo. Nós não temos. O pior dos cenários com relação às emissões já foi alcançado em 2001 e de lá para cá o mundo não parou de emitir, não parou de aumentar as emissões. Não é? Então, nós não temos tempo, a verdade é essa. Ou as pessoas acordam para que essa realidade a água está batendo já no nosso joelho sem que a gente veja. Né? Aí você pensar que em 20 anos vai subir 30 centímetros, né? Então a água já vai estar no quadril. Né? Mais 20 anos ela já vai passar da nossa cabeça. Então, é essa questão que é tão urgente quanto a gente respirar, né? A gente tem que entender o seguinte, se a gente não se adaptar, não pensar, inclusive eu penso... O cidadão comum, o que ele pode fazer? Ele pode trocar o carro pela bicicleta, ele pode, por exemplo, construir um sistema de captação de água de chuva na sua casa para que ele possa usar isso no jardim, para lavar a casa, para uma série de coisas, até inclusive para tratando essa água. As empresas? As empresas mudar a matriz energética, né? As empresas precisam urgentemente mudar a sua matriz energética, usar o sol como combustível, usar o vento como combustível, a biomassa, né? Nós temos N formas de gerar energia de forma sustentável, limpa, né? O problema é que aqui no Brasil a gente está na era do petróleo, né? O governo brasileiro foi construir hidrelétricas na Amazônia e pré-sal, né? Em vez de investir em energia solar. Como eu falei, há 8 anos atrás, os Estados Unidos não figuravam entre os 10 principais produtores de energia solar. Então, no início do governo Obama para cá, os Estados Unidos já se transformou na principal potência solar do planeta. E lá tem 100 dias de sol a menos que o Brasil. Então, as coisas são simples, eu não estou aqui inventando a roda. Ao contrário, eu estou tentando mostrar para as pessoas como é que é fácil resolver. Basta vontade política, basta que as pessoas entendam que a situação é gravíssima e nós não temos tempo para postergar as decisões, né? E nós temos abundantemente, como você bem colocou, a matéria-prima sol, né? Muito mais do que os outros que foram colocados aqui, e o vento, né? Então tudo isso, e várias outras questões, energia maré motriz, outras
outras fontes. Bagaço de cana, por exemplo, pode gerar uma energia fantástica, né? Que é o lixo, né? O próprio lixo, se ele fosse, nós tivéssemos locais adequados para colocar o lixo, poderíamos usar a é energia. usado em determinados lugares. Em muitos países geram energia a partir do lixo. Né? E isso é uma coisa, né, que eu não acho legal incinerar lixo, mas já existem outras tecnologias muito mais avançadas, né, que permitem você utilizar o lixo de forma muito eficiente e transformando uma energia abundante. Nós temos que reduzir os resíduos sólidos, né? Nós temos que parar de gerar lixo, que lixo é quase nada, né? Quase nada, tudo pode ser reaproveitado. Vira matéria-prima para outros produtos, gastando menos energia. E água, nós não falamos de água, Almir, que é uma questão central aqui no Espírito Santo. Nós estamos no Brasil, né? O Brasil está cada vez mais seco. Nós somos produtores de commodities. Pois é, mas só essa agora, nós somos produtores de commodities, né? Infelizmente, a Divisão Internacional do Trabalho deu esse papel para a gente. As commodities não têm embutido o custo ecossocioambiental da sua produção. E o pior, nem a água é cobrada. O Brasil exportou em 2013, que é o último cálculo que eu tenho, 112 trilhões de litros d'água embutido nas commodities. Nós não temos condição de continuar fazendo isso. Não temos água para isso. O mais grave, a meu ver, é que nós nos desindustrializamos e voltamos para a produção primária para exportar bens e recursos naturais. Infelizmente, isso aí é uma coisa que precisa mudar radicalmente. Ou o mundo pagar a gente por esse custo ecossocioambiental embutido na produção das commodities que não é cobrado. Principalmente a água. A conta de água, né, é impagável. Imagina a gente ter exportado na carne, nas placas de aço, no minério de ferro, né, 112 trilhões de litros de água. Né? 70% da água do Rio Santa Maria vai para a Ponta de Tubarão. Nós não podemos continuar com essa sangria, de jeito nenhum. Ok, Porto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.